Olá pessoal, hoje vamos dar continuidade ao nosso projeto de manejo de plantas daninhas da cultura do trigo. E dentre as espécies que são problema na cultura, ou que ocorrem durante o desenvolvimento da cultura do trigo, nós temos a buva como uma das que se destacam. E a buva, o complexo buva, ele é caracterizado hoje por 3 espécies que ocorrem comumente nas diferentes regiões produtoras de grãos do Brasil, mas acima de tudo o problema de buva está associado ao elevado número de casos de resistência aos principais herbicidas utilizados para o seu controle. Em 2004 e 2005 nós tivemos o primeiro relato de buva resistente aos herbicidas EPS e PS. Até então nós vínhamos de uma espécie de plantas sensíveis, e a partir daí, do surgimento desses primeiros biótipos resistentes ao glifosato, no caso, se começou a alertar a luz vermelha e a dificultar cada vez mais o manejo dessa planta daninha nas diferentes culturas. A partir daí foi ocorrendo novos relatos de resistência, até nós chegarmos nos dias de hoje, onde nós temos relatos de populações ou de biótipos de plantas de buva resistentes a 6 mecanismos de ação. Então essa é uma situação que nos traz uma preocupação muito grande pela dificuldade de controle que nós passamos a ter de controlar essa planta nos diferentes sistemas produtivos, seja na cultura de verão ou mesmo nas culturas de inverno. Se nós pegarmos agora e formos observar as oportunidades que nós temos de manejo de buva dentro das culturas de inverno, principalmente trigo, nós temos que tentar posicionar a cultura do trigo dentro desse sistema e ver as oportunidades que nós temos aí de manejo. Se nós observarmos então, ou colocarmos aqui como o período para se estabelecer o trigo, sendo ele após a soja ou mesmo após no caso do milho, nós vamos ter um período, um momento de semeadura do trigo, que conforme a região em junho, outras regiões pega Paraná mais no mês de maio, mesmo algumas regiões mais quentes do Rio Grande do Sul é em maio, mas nós temos um período entre a colheita da cultura do verão e o estabelecimento da cultura do inverno como sendo o período onde nós devemos começar a nos alertar para tentar manejar essa planta para que ela não venha a ser problema dentro do trigo e principalmente problema posteriormente na soja. Então esse é o nosso cenário. Outro ponto importante quando a gente olha esse cenário aqui de culturas é a gente tentar também identificar o cenário em termos de fluxo de emergência de buva. Então se nós observarmos para essas regiões mais frias, nós temos um fluxo de emergência de buva que inicia lá no mês de março, abril, é reduzido, mas inicia, né? E vai no crescente até o mês de maio, junho. A partir daí nós temos novamente um decréscimo no fluxo de emergência, e até mesmo porque nós temos as culturas de inverno cobrindo o solo que vai diminuir esse fluxo. E nós temos aí novamente um crescimento na ocorrência dessa planta até o momento em que ela começa a diminuir o fluxo de emergência. Então, conforme o momento que ela vai emergir, se eu não adotar nenhuma estratégia de controle, ela vai crescendo, vai se desenvolvendo e vai chegar aqui no pré-semeadura da soja, ela vai estar uma planta muito grande, muito desenvolvida. Então, nós temos vários momentos aqui que tem maior ou menor fluxo de emergência da buva e que nós devemos adotar uma estratégia de controle. E um dos primeiros momentos que nós temos para controlar essa buva é logo após a colheita da soja, ou seja, antes de estabelecer uma cultura de cobertura, de outono aqui, ou mesmo se eu não estabelecer cultura de cobertura, é o momento em que a buva está pequena e que é mais fácil o controle. Um segundo momento de controlar essa buva seria no pré-plantio da cultura do trigo, ou numa sequencial, se eu vier numa condição de ausência de coberturas aqui, ou mesmo na situação de dessecação da cobertura que eu vou estabelecer nessa situação aqui. Então é o momento que eu tenho de trabalhar. Nesse controle, nesse momento, tem-se a possibilidade de incorporar herbicidas pré-emergentes, ou seja, herbicidas que têm ação de solo. Nós temos uma dificuldade muito grande, uma restrição muito grande de herbicidas pré-emergentes para a buva. Mas nós temos a possibilidade de, respeitando o período de intervalo de tempo entre a aplicação e a semeadura do trigo, nós temos algumas alternativas que podem ser trabalhadas para a gente diminuir a sementeira, ou seja, ou diminuir o banco de sementes, o fluxo de emergência dentro da cultura do trigo. Outra possibilidade de controle ou oportunidade que nós temos é na pós-emergência do trigo, com herbicidas específicos, depois a gente vai comentar melhor isso com vocês,
aplicando em períodos restritos da cultura, onde a gente pode trabalhar com o controle dentro da cultura sem causar prejuízos na cultura do trigo. E por fim, a última possibilidade que nós temos seria o manejo lá na pré-colheita, ou seja, o manejo de dessecação da cultura, que poderia também agregar em termos de controle dessas plantas de buva. Então, dentro do cenário de trigo, as possibilidades que nós temos de controle são essas, ou seja, pós-colheita da soja, antes do estabelecimento do trigo, dentro do trigo e na maturação de colheita da cultura. Então, essas são as nossas oportunidades em si. Se nós observarmos hoje como é que é o nosso cenário atual de buva, nós podemos ter um cenário hoje de culturas ou de situação de colheita da soja, como esta aqui, onde nós temos ausência de buva na cultura da soja, o que é positivo. Então isso aqui me dá uma facilidade melhor de eu estabelecer a cultura do trigo nessa condição. Eu posso ter uma outra condição como essa aqui, ó, que são manchas com bastante população de buva, mas que são manchas na lavoura, que também tem que se tomar um cuidado, né? E temos essas situações extremas, como essas aqui, que são caracterizadas por uma predominância muito elevada de buva. O que a gente observa em muitas áreas hoje, no Rio Grande do Sul, no Santa Catarina e mesmo no Paraná, onde a presença de lavouras como essa é bastante comum. Então, esses três cenários, eles nos dão também uma necessidade de a gente estabelecer estratégias para poder controlar. Como eu disse, essa primeira situação é mais fácil. Agora, esta outra situação, duas situações, nós temos que tomar cuidado. E nessas duas situações últimas que eu me referi, nós temos situações onde esta buva presente na área, ela vai ser cortada por ocasião da colheita. E ao cortar esta buva, o que vai acontecer? Vai sobrar uma parte dessa planta, né? Ou seja, o topo da planta cortado, e que vai ter condições, ou poderá ter condições, de emitir um rebrote, ou de rebrotar. Então aqui nós temos essa fotografia que é tirada no dia da colheita, logo após a colheita, né, a planta cortada. Aqui, 7 dias após a colheita, nós temos já os primeiros rebrotes aparecendo, um aqui, outro aqui, ainda pequenininho. E se nós observarmos aqui numa condição já de 14 dias após a colheita, a gente observa o tamanho que está este rebrote. Então esta planta aqui, ó, se não controlada naquele intervalo entre soja e plantio de trigo, ela será um problema sério para a cultura do trigo e também irá perenizar na área. Isso é um problema no ano seguinte ou na sequência da cultura seguinte, que no caso será a soja semeada lá no mês de novembro, final de outubro, dependendo da condição. Então esse manejo tem que ser feito. Como é que nós podemos controlar esse rebrote, esses fluxos de buva que ocorrem antes da semeadura da cultura? Basicamente, hoje nós temos um conjunto de herbicidas que são posicionados para ser usados isoladamente ou em associação, normalmente em uma só aplicação, mas também em algumas situações de buvas maiores, a necessidade de fazer uma aplicação sequencial, onde nós temos os auxínicos de cama, 2,4-D, fluroxipir, triclopir como alternativas, não isoladas, mas em associação com outros herbicidas para nos dar uma condição de semeadura da cultura no limpo. Então esta buva que sobrou da cultura da soja, ela tem que ser eliminada antes do estabelecimento da cultura, com algumas dessas alternativas aí, isoladas ou em sequência dentro do nosso sistema. Certo? Então esse é um ponto importante que a gente tem que considerar, limpar essa área para depois estabelecer a cultura na sequência. E aí é um ponto importante, o momento de se fazer essa aplicação do herbicida. Se nós observarmos nessa figura aqui, o que nós temos? Nós temos uma situação onde foi avaliado diferentes herbicidas, aqui eu coloquei como herbicida A, B e C, aplicados em 3 situações. Né? O herbicida A, B e C é aplicado com plantas até 5 centímetros, aqui em azul, em 6 a 15 centímetros, ou seja, plantas maiores, e em 16 a 25 centímetros. Se a gente observar na situação em azul, ou seja, até 5 centímetros, nós praticamente não tivemos diferenças entre os herbicidas. Todos os herbicidas propiciaram um bom controle, independente da escolha do herbicida. Mas vejam que na medida em que eu vou tendo plantas maiores, a escolha do herbicida passa a ser mais importante, né? E além disso, eu posso ter em alguns deles perda na eficiência.
Então, o herbicida A e o herbicida B já tiveram uma redução no processo de controle quando a planta foi maior. E veja quando eu tenho plantas maiores ainda, aqueles rebrotes maiores que 16, 25 centímetros, todos os herbicidas testados, os 3 herbicidas, tiveram controles inferiores. Então, o que eu quero chamar a atenção? Tamanho da planta daninha é importante. Quanto mais jovem, quanto menor o tamanho da planta, menor. Plantas menores eu tenho melhor controle. Então tem que tomar cuidado em relação a isso e a partir daí ter a escolha adequada do herbicida para cada uma das condições. Se nós agora observarmos uma outra situação que eu quero colocar para vocês, é aquela situação da buva que aparece dentro do trigo, ou seja, eliminei ela antes, ela começou a germinar dentro do trigo. Como disse para vocês, ela tem momentos de germinação que são intensos também dentro da cultura. Então, até que a cultura do trigo cubra ou ela se desenvolva e cubra o solo através da vegetação, eu vou permitir ou haverá a possibilidade de emergência de buva nessas condições. Então, esta buva que emergiu dentro da cultura, ela tem que ser necessariamente controlada. Tá? Tanto nessa situação dessa foto, esta situação ilustra bem isso, ou seja, nós temos uma grande quantidade de plantas de buva, umas maiores, outras menores, que tem que ser controladas dentro da cultura. Então, para essas condições de controle dentro da cultura, nós temos algumas alternativas químicas e que tem que se tomar cuidado com relação à utilização das mesmas. Por quê? Primeiro, que a cultura do trigo tem uma sensibilidade também aos herbicidas, e essa sensibilidade é maior dependendo do estágio de desenvolvimento. Então, de maneira geral, se recomenda a aplicação desses herbicidas em pós-emergência, do início do afilhamento da cultura até a fase do aparecimento dos primeiros nós, do início do alongamento. Porém, quando eu vou trabalhar com herbicidas auxínicos, por exemplo, a base 2,4-D, eu tenho que tomar um cuidado que essa minha época de aplicação tem que ser do início do afilhamento até o final do afilhamento. Eu não posso aplicar ele logo depois ou logo no início do alongamento, porque se eu aplicar nesses períodos vai causar fitotoxicidade para a cultura e causar problemas em produtividade. Então, um dos herbicidas que são posicionados para essa buva é o 2,4-D, com essas questões relacionadas ao momento de aplicação. Nós temos um outro conjunto de herbicidas, que são os inibidores da ALS, que são herbicidas que são eficientes sobre buva. Porém, o que a gente tem que tomar cuidado com relação ao uso desses herbicidas, tanto o metsulfuron, iodosulfuron como o piroxulan, é que nós temos, como eu disse bem no início, lá, um aumento no número de casos de populações resistentes a diferentes mecanismos de ação, dentre os quais um dos principais é justamente dos inibidores da ALS. Então, para essas situações, em havendo populações resistentes, esses herbicidas eles não vão ter um controle, uma eficiência em termos de controle. Mais recentemente, ou para essa safra agora, nós temos o registro de um novo herbicida para usar dentro da cultura. Ele já é posicionado para aplicações pré-plantio da cultura, mas dentro da cultura o saflofenacil passou a ser uma alternativa interessante para controlar essas populações de buva que se estabelecem dentro da cultura. Então esse é o nosso cenário, essas são as nossas alternativas. Se nós não adotarmos uma boa estratégia de controle durante essa fase de pré-plantio da cultura, pré-emergência e pós-emergência inicial, nós vamos chegar no momento da colheita da cultura e vamos ter plantas de buva em diferentes estágios. E essas plantas poderão sobrar e se tornar problema para a cultura, tanto protegidas pelo ponto de corte da colhedora, no caso da colheita do trigo, ou mesmo situações como essa, onde a cultura do trigo foi colhida, tinha buva na área, ela rebrotou e aqui estaria a área para plantar soja. Ou seja, eu teria uma dificuldade muito grande de controlar essa planta nessa condição de pré-plantio de soja. Por quê? Porque logo depois da colheita eu quero fazer a semeadura. E essa semeadura ela vai ter que ser atrasada em função dessa presença, dessa necessidade que eu vou ter de fazer controles dessa planta e usando herbicidas que muitas vezes podem dar problema na cultura da soja semeada na sequência. Então o que a gente busca? A gente busca isso aqui, ou seja, uma área limpa no trigo, entregar uma condição favorável para estabelecer a cultura da soja na sequência, sem grandes preocupações de sobrar plantas, e para que eu tenha também, além disso, um desenvolvimento da cultura da soja livre da presença de plantas daninhas, como por exemplo bufa.